Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui, quem tá gravando? A Duda. Eu recebi esse texto aqui, eu acho que vale essa reflexão nesse momento de pandemia, o texto da senadora Mara Gabrilli. E eu sempre falo, né, nas palestras, nos eventos, que toda vida importa. O título do livro dela é Nenhuma Vida Vale Menos. Deficiência não é um agravante para o contágio, mas a vulnerabilidade sim. O mundo se debruça diante de uma ameaça de vírus que tem tirado vidas, inclusive daqueles que mais se dedicam a cuidar das nossas. Caso dos idosos, profissionais de saúde. Isso por si só já fere a alma, mas o lastro deixado por esse inimigo invisível, a olho nu, vai além. Está na ameaça às economias globais e no prato vazio de quem tem fome. Está no medo, na ansiedade, na sensação de impotência. Você, leitor, já deve ter vivenciado algumas dessas sensações. Talvez todas, mas toma aqui a liberdade de lhe provocar um exercício de empatia. O que você faria, em meio a toda a vulnerabilidade ao qual fomos expostos, se ignorassem sua própria existência? Como se sentiria se, hipoteticamente, existisse uma fila para salvar pessoas da pandemia, mas a sua fosse considerada a menos importante? É exatamente isso que as pessoas com deficiência no mundo têm amargado nessa crise. Falo de cerca de 1 bilhão de pessoas, 15% da população mundial, de acordo com a OMS, que têm sido excluídas das estratégias de apoio, prevenção e combate ao novo coronavírus. Pessoas com deficiência física, por exemplo, não foram lembradas no momento que a orientação máxima da OMS é o isolamento social e a higienização das mãos. O que faz um tetraplégico que precisa das mãos de outra pessoa para fazer tudo? Inclusive tirar um cabelo dos olhos. No caso de pessoas com deficiência visual, o que fazer quando sua única orientação para se locomover é por meio do tato? E as pessoas com deficiência intelectual, que não são pensadas em momento algum no sentido de uma comunicação mais simples e didática? Aqueles que não ouvem? O descaso está na ausência de legendas e da língua de sinais no Brasil. A Libras, que não tem sido incluída em diversos pronunciamentos de líderes mundiais e na mídia de uma forma geral. Como se não ouvir tornasse essas pessoas imunes ao vírus. Como membro do Comitê da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, tem acompanhado e alertado sobre diversas violações. Nossa provocação, inclusive, originou um documento com as diretrizes a ser adotada pelos Estados partes signatários da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, ratificado pelo Brasil na ONU. A Human Rights, organização que defende os direitos humanos, documentou condições desumanas em diversos países. Nos Estados Unidos, profissionais de saúde estão desenvolvendo protocolos para responder à Covid-19, incluindo um racionamento que determinará quem terá e quem não terá o tratamento. Uma triagem perversa e que caminha de acordo com o mesmo movimento discriminatório que vem matando a população negra na nação liderada por Trump. No Brasil, o Instituto Mara Gabrilli, fundada por mim em 1997, fez um levantamento para ouvir as reais necessidades das pessoas com deficiência na pandemia. A instituição já recebeu mais de 5.000 participações e a devolutiva só chancela o descaso que essa população vive há décadas. Falamos de mães solteiras em pânico, com medo de morrer na pandemia e não ter com quem deixar seus filhos. Pessoas com autismo se mutilando dentro de casa porque tiveram sua rotina alterada e não contam com nenhum suporte. Pessoas com deficiência severa que vivem em comunidade ou estão sem cuidado, prostradas numa cama, com o corpo por escarras. Pessoas que estão morrendo no puro esquecimento. Na semana passada, apesar de todos os cuidados e precauções, fui diagnosticada com Covid. Estou bem, em repouso e sigo em isolamento domiciliar. É preciso alertar para o fato de que eu, uma senadora da República, com todos os cuidados tomados, não consegui ficar imune à doença. Imaginem quantos brasileiros espalhados por todo o Brasil não estão passando pela mesma situação. Nação alguma no mundo esperava estrago em proporções tão avassaladoras. Mas país algum se reerguerá sem adotar providências para garantir que as medidas tomadas na crise contemplem a todos. A deficiência por si só não é um agravante para o contágio, mas a condição de vulnerabilidade dessas pessoas sim. Governo nenhum no mundo pode fechar os olhos para essa questão. Afinal, vidas não se contabilizam, apenas se preservam. Texto de Mara Gabrilli, jornal
Folha de São Paulo. Pessoal, reflexão maravilhosa, né, que a gente tem que pensar, que a gente está super preocupado, nós aqui do Mano Dow, de todos os segmentos, de como que fica essa questão das pessoas com deficiência. A seletividade da vida não pode acontecer. Toda vida importa, toda vida tem valor, independente de deficiência. Deficiência faz parte da diversidade humana e a gente precisa ficar atento. Já tem protocolos, já tem cartilhas sendo feitas por várias instituições e a gente tem que se unir nesse sentido. Tem projetos de lei, mande para os senadores, mande para os deputados, mande para os vereadores, alertando sobre essa situação. Né? Orientem médicos, orientem hospitais, orientem profissionais de saúde, orientem idosos, porque em toda a vida importa e a gente precisa validar os nossos direitos. Ninguém pode ser deixado para trás. Nós do Mano Dow estamos atentos a isso, estamos de olho. Um abraço do Leonardo.